Uma boa noite a todos. É sempre um prazer retornar nessa casa. Há momentos na vida em que nós somos convidados a parar. Parar para refletir, parar para sentir, parar para silenciar. Sabe? E talvez não exista nenhum período no ano todo que nos convoque tanto ao recolhimento quanto o Natal. Né? Há algo diferente no ar, sabe? Uma vibração suave, uma ternura quase que palpável, como se a espiritualidade estivesse mais perto do nosso coração. E isso não é à toa, sabe? É porque o Natal é a lembrança viva daquela noite inesquecível em que a Terra recebeu a presença da estrela de maior grandeza que Deus já enviou a este mundo. Uma estrela capaz de iluminar a noite da nossa ignorância, de clarear os caminhos do futuro. E é nesse clima de gratidão profunda por aquele que desceu até nós, que caminha ao nosso lado, que nós somos convidados a refletir sobre a resignação. Jesus veio nos ensinar, sabe, a atravessar as nossas noites com uma nova postura. Ele não apagou as sombras da vida, mas ele acendeu dentro de nós uma chama que nos permite, que nos auxilia a vencê-las. Então, que nós possamos manter sempre acesa, bem viva em nós, essa chama de esperança, de fé, de amor, que ele já acendeu no nosso coração, mas que agora nós precisamos alimentar, para que ela possa nortear os nossos passos rumo ao porvir. E é por isso que esse tempo ele é tão precioso. Então, que nós possamos aproveitar essas energias sublimes, sabe, desse momento tão especial para angariarmos todos os recursos de que nós necessitamos para nos libertarmos do velho homem, do velho eu, e nos abrirmos a uma nova criatura, que em Jesus, ou com Jesus, precisamos ser. Assim como o Cristo, ele renasce na memória do mundo a cada dezembro, então também nós sejamos chamados a renascer a cada noite difícil, a cada desafio. Né? Que este Natal tão impregnado de energias superiores, de energias sublimes, seja a nossa porta. Né? E que a luz que brilhou lá há mais de 2000 anos possa iluminar o nosso coração, né? Que ela possa ser luz dentro de nós, mostrando que com Jesus nenhuma noite é eterna. E toda resignação verdadeira, ela é o início de um novo amanhecer. Para nos auxiliar a compreender um pouquinho melhor a resignação, eu trouxe uma mensagem do livro Passos da Vida, psicografia de Chico Xavier, por autores diversos. Em sua maioria, as mensagens são de Emmanuel, também de André Luiz e alguns outros autores. Essa, especificamente, a lição de número 18, é de Albino Teixeira. E o título é O que mais sofremos. E Albino Teixeira vai dizer assim: o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo.
Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhe os alvitres. Não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Bem, como eu disse no começo, nós vamos falar sobre a resignação. E a resignação é a atitude interior de aceitar com serenidade, confiança, as circunstâncias difíceis da vida, reconhecendo nelas a presença de uma sabedoria maior, que conduz tudo para o nosso crescimento espiritual. Sendo assim, o que seria resignar-se? Resignar-se é olhar para o céu e mesmo com os olhos embaçados pelas lágrimas, ainda assim dizer: seja feita a tua vontade, Pai, mesmo que a minha alma se queixe, mesmo que o meu coração ferido não entenda. Resignar-se é seguir com o coração aberto, mesmo quando a dor tenta endurecê-lo. Resignar-se é amar, ainda que o mundo diga que é em vão, ainda que o cansaço grite por descanso e o corpo clame por desistência. Resignar-se é servir, apesar das pedras que se apresentam no caminho, apesar da solidão que por vezes aperta, apesar das respostas que tardam. Resignar-se é esperar, com fé. Não porque tudo está claro, mas porque a alma aprendeu a confiar, mesmo no escuro. Resignar-se é abandonar a luta contra a vida. É render-se com humildade ao fluxo do universo, abrindo-se ao que ele tem a nos ensinar, mesmo que o aprendizado venha disfarçado de dor. Resignar-se é perceber que por trás de cada golpe que nos fere, há sempre um chamado dizendo: cresce, alma querida, confia, é por amor. É permitir que a dor nos transforme sem nos tornar amargos. Permitir que o silêncio nos ensine sem nos sentirmos sós. Resignar-se é seguir em paz. Porque o coração finalmente compreendeu que aceitar a vontade de Deus é descansar na certeza de que, mesmo quando tudo parece ruir, é Ele quem está conduzindo o leme. Isso é resignação. Mas quando nós ouvimos essa palavra, parece que ela nos soa como desistência, como se fosse sinônimo de fraqueza, de rendição. Talvez porque no dicionário esteja escrito que resignação é o ato de aceitar algo com submissão e sem revolta. É a atitude de se conformar com uma situação, seja ela boa ou ruim, sem apresentar resistência. Só que a resignação verdadeira é muito mais do que aceitar passivamente uma dificuldade, sabe? Não é se acomodar com a dor como quem diz: eu não posso fazer nada, então eu vou apenas sofrer. Não. Resignar-se é um ato consciente. É uma atitude ativa da alma, sabe? É agir no íntimo, mesmo quando nada pode ser feito no exterior. É mudar a forma como sentimos, mesmo que não possamos mudar as circunstâncias. Porque nem sempre é possível alterar os fatos da vida. Mas sempre é possível transformar a forma como nós recebemos esses
acontecimentos, sabe? Transformar os sentimentos e as emoções que vinculamos a esses acontecimentos. É abrir mão da revolta, do orgulho ferido, da exigência de que a vida seja como nós a queremos. É permitir que a vontade divina nos conduza, mesmo que por caminhos que ainda não entendemos. Para compreender a resignação, é preciso também entender o sofrimento. Porque todos nós sofremos, isso é fato. Mas quando a dor nos visita, seja ela física, emocional, espiritual, o nosso primeiro impulso é apontar o dedo para fora. Buscamos os culpados, sejam eles os acontecimentos, sejam eles pessoas ou o próprio destino. É instintivo, eu diria até que é natural diante da nossa imaturidade espiritual buscar respostas fora de nós. O outro é que é o culpado. A vida que é injusta. Deus é que é ausente. É mais fácil dizer que o outro me machucou do que mergulhar na difícil tarefa de compreender por que aquela dor encontrou morada em mim. Mas aí, o que a vida faz? Ela mostra, ela expõe, ela revela. A vida, através dos seus movimentos, ora suaves, ora intensos, ela vai nos desnudando diante de nós mesmos. Ela vai revelando quem nós realmente somos. Ela retira os véus da ilusão, sabe? Aqueles que encobrem a verdade, que nos impedem de descansar em Deus. Véus que foram tecidos através dos tempos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo, sabe? Que nos fazem acreditar que somos apenas um corpo, apenas uma posição social ou uma conquista passageira. Mas chega um momento em que a dor ela se repete tanto e com tamanha insistência que nós já não conseguimos mais fugir. A alma cansada, ela percebe que ela não pode mais se esconder atrás de muletas emocionais, atrás de velhos ressentimentos. E é aí que começa de verdade o processo de cura. A vida ela é extraordinariamente sábia e ela ensina. Às vezes com ternura, outras com mais firmeza, sabe, com lições mais ásperas, porque existem almas ainda muito endurecidas, sabe, muito resistentes à transformação, muito apegadas ao ego, à zona de conforto, ao controle. E elas têm muito medo da mudança, sabe? Tem medo de olhar para dentro e encarar as sombras antigas que insistem ainda em se manter. Mas é justamente esse choque com a verdade que vai desfazendo as ilusões, né? E que vai abrindo espaço para que um dia o espírito se reconheça, sabe? Aceite a sua humanidade e se disponha a caminhar de mãos dadas com a humildade e com o amor. E isso não se compra. Isso não se herda, isso não se improvisa. Isso se conquista passo a passo. E aqui, na arena silenciosa da vida interior, sabe, no cotidiano, nos enfrentamentos íntimos que ninguém vê, que a alma vai se burilando, sabe? A cada queda surge a oportunidade de se levantar com mais lucidez, a cada dor a chance de perceber que não somos senhores absolutos do caminho. A verdadeira reforma só começa quando aprendemos a sair da superfície e mergulhamos dentro de nós mesmos. E nesse mergulho é preciso compreender a necessidade de uma mudança de olhar, sabe? Uma mudança de foco.
Transferir o foco do mundo para o nosso coração. Transferir o olhar do outro para nós mesmos. Da reação automática e impensada para a causa profunda. Esse é o movimento da verdadeira transformação, sabe? Não mais o desejo de mudar os outros ou o mundo à nossa volta, mas a coragem de tocar em nós mesmos. O que carregamos dentro? A dor pela qual passamos, ela sempre quer nos mostrar algo. Talvez feridas antigas que ainda não cicatrizaram, talvez crenças distorcidas que nos mantêm em cárcere, talvez culpas que ainda não soubemos perdoar em nós mesmos. Quando Jesus nos disse, conhecereis a verdade vos libertará, ele falava dessa verdade. A verdade sobre quem somos, de onde viemos, por que sofremos e para onde estamos destinados, que é a perfeição, a plenitude, a luz. Se entendermos isso, o Evangelho de Jesus, ele deixa de se mostrar para nós como uma cartilha pesada de deveres e de renúncias, e ele passa a ser um caminho sagrado de libertação, sabe? Um mapa de luz traçado pelo Mestre para nos ensinar a amar, a perdoar, a recomeçar. Essa mudança de foco, ela nos auxilia a transformar o nosso íntimo e a paz começa a nascer. Fruto de algo conquistado pelo esforço, pela vigilância, por escolhas mais conscientes. Isso é maturidade espiritual, sabe? A capacidade de agradecer a vida pelos seus instrumentos de revelação. Agradecer não apenas por aquilo que nos alegra, mas também por aquilo que nos desafia, que nos tira desse lugar confortável da vaidade e que nos convida a olhar para dentro, sabe? Para ver o que ainda precisa ser curado, purificado ou ressignificado em nós. Queremos paz? Então precisamos encarar em nós o que ainda semeia a guerra. Sabe, pequenas sementes de raiva, de impaciência disfarçada, de intolerância sutil, sabe, que alimentam a alma e que nos impedem de descansar em Deus. Queremos alegria? Então precisamos ir mais fundo, porque ela não floresce na superfície. É preciso cavar o terreno da alma e arrancar as raízes do egoísmo, do orgulho, da vaidade, sabe? A alegria verdadeira, ela nasce de um coração desarmado, sabe? De um coração humilde e entregue ao fluxo do amor. Esse é o trabalho da alma. Reconhecer as raízes que produzem os frutos amargos e substituí-las por sementes de humildade, de perdão, de paciência, de renúncia. Sabe, quando nós menos esperarmos, nós vamos perceber que aqueles que pareciam nossos algozes, na verdade, foram nossos terapeutas. Inconscientes? Sim. Imperfeitos? Também. Mas instrumentos da vida a serviço da nossa cura. E é disso que trata a vida. Não de viver evitando a dor, mas de viver de forma que a dor nos transforme, sabe? Que nos torne mais verdadeiros, mais livres, mais preparados para as alegrias que não passam. Sabe, uma alegria essencial, serena, duradoura, não a euforia dos sentidos, sabe, mas a alegria da alma em paz consigo mesma. E é essa paz que Jesus prometeu quando ele nos disse: a minha paz vos dou. A paz do Cristo não é ausência de problemas, é presença de propósito. E só tem propósito quem aprendeu a buscar as causas do sofrimento onde elas realmente estão, que é no íntimo da alma. Eu queria trazer aqui um exemplo de resignação. E até havia pensado em algo
pessoal, mas até um pouco triste, mas quando eu fiz essa palestra lá no centro que eu frequento, uns 2 dias antes, eu recebi um vídeo, e acho que não foi à toa, e quando eu assisti, eu falei, não, tem que ser esse o exemplo, e eu trago ele aqui para vocês. Talvez até vocês tenham visto, né? É um vídeo que circulou bastante nas redes sociais. E ele mostra uma apresentação de dança num teatro, de meninas numa faixa etária entre 9 e 12 anos, mais ou menos. E essas meninas, para se apresentar no teatro cheio de gente, elas usam uma banqueta durante a apresentação. E ali elas sobem, descem, colocam objetos em cima dessa banqueta. E durante a apresentação, quando elas sobem nessa banqueta, uma das meninas, a banqueta se quebra e ela cai. E ela rapidamente se levanta, tenta consertar a banqueta, e quando ela percebe que não dá, ela deixa de lado e segue a apresentação. Como muitas pessoas reagiriam a esse acontecimento? Muitos travariam, outros chorariam, outros sairiam correndo, alguns criariam traumas que precisariam ser tratados pelo resto da vida até. Mas não com essa menina. Ela seguiu adiante a apresentação, mas não de qualquer jeito. Ela seguiu com um sorriso no rosto, sabe, fazendo graça, com uma alegria que é de fazer inveja a qualquer um, e é um exemplo para todos nós. Porque muitas vezes nós não podemos mudar as circunstâncias, mas nós podemos mudar as emoções e os sentimentos que se vinculam a essa circunstância, sabe? E aí o sofrimento, ele já não nos abala mais como antes. Ele deixa de se mostrar para nós como um castigo e ele passa a ser um diagnóstico, sabe? Apontando as áreas da nossa alma que ainda precisam ser trabalhadas, transformadas, lapidadas. Nós substituímos a revolta pela confiança, a angústia pela esperança e o desespero pela fé. A circunstância externa ela pode persistir, mas a forma como nós a vivenciamos se transforma, e isso é libertador. Essa é a chave. Não é mudar o mundo ao redor, é mudar o olhar, é mudar o eixo, é mudar o ser. Essa é a doutrina. Esse é o evangelho. Esse é o convite de hoje, porque esse é o caminho. E para finalizar, eu queria pedir a vocês que fechem os olhos. Agora imaginemos por um instante que pudéssemos lembrar das nossas vidas passadas. Que cada encontro, cada dor, cada desafio de hoje não fosse acaso, mas parte de uma história muito maior. E que ao acessar essa memória da alma, tudo aquilo que hoje nos machuca começasse finalmente a fazer sentido. Agora eu peço que ouçam, não apenas com os ouvidos, mas principalmente com o coração. E podem abrir os olhos se desejarem. Se eu soubesse que essa pessoa difícil na minha vida foi no passado alguém a quem eu feri, talvez eu fosse mais tolerante. Talvez eu tivesse mais paciência com ela. Se eu soubesse que essa dor física que me limita é reflexo de escolhas infelizes, talvez eu acolhesse o tratamento com mais humildade e gratidão por ter a chance de reparar. Se eu soubesse que essa perda já estava escrita antes mesmo de eu nascer,
como parte de um plano para o amadurecimento da minha alma, talvez eu chorasse mais por amor e não por revolta. Se eu soubesse que cada lágrima minha é recolhida com ternura pela espiritualidade, talvez eu deixasse de lado o desespero e me permitisse chorar com mais esperança. Se eu soubesse que o aparente silêncio de Deus é, na verdade, uma forma de me proteger do que eu ainda não posso compreender, talvez eu confiasse mais. Se eu soubesse que cada desafio traz em si uma semente de transformação, talvez eu deixasse de lutar contra a vida e aprendesse a fluir com ela. Se eu soubesse que tudo passa, tudo cura, tudo evolui, talvez eu vivesse com mais leveza. E se eu soubesse, mas se eu soubesse de verdade, que eu sou um espírito eterno, viajando temporariamente nesse corpo, talvez eu perdoasse mais. Talvez eu soltasse o orgulho que me aprisiona. Talvez eu abrisse mão da ilusão do controle. Talvez eu confiasse mais no tempo divino. Se eu soubesse, talvez eu me entregasse com mais profundidade e confiança ao amor. O amor que transcende a lógica, o tempo, a dor. O amor que existe antes de todas as coisas, que atravessa as eras e que ainda assim se renova a cada respiração, como uma força universal que nos sustenta e nos guia. Se eu soubesse, talvez eu compreendesse que é Ele, o amor, que é a verdadeira razão de tudo. E que a nossa missão, no fim, é apenas aprender a viver nele e por ele. Se soubéssemos de tudo isso, se permitíssemos que esses ensinamentos transformassem as nossas atitudes, o nosso olhar, o nosso sentir, talvez não apenas compreendêssemos a resignação, mas nos tornássemos parte dela, como uma forma de libertação, um retorno à nossa essência divina. E isso é um processo e é sagrado, porque afinal cada alma que decide se transformar contribui também para a transformação do mundo. Uma boa noite a todos. Boas festas. Lembrando que o Natal é o nascimento de Jesus nos nossos corações. Toda vez que Jesus nasce no coração de alguém, é Natal. Então, o meu desejo hoje para todos nós é de um Natal todos os dias. A vida de Jesus a se incorporar à nossa cada dia mais. Fiquem com Deus.